Senhores, ontem falamos sobre o processo de dosimetria da pena e a pena definitiva do condenado, ou seja, aquela resultante da existência ou não de concurso de crimes, mas a pena definitiva do condenado, logo em seguida a ela nós devemos submeter e fixar, estabelecer o regime prisional ideal para cumprimento dessa pena. É o que tanto se coloca na jurisprudência de que a pena justa deve ter um regime de cumprimento ideal. E regime de cumprimento é algo que também, de certa forma, vem sendo tratado pelos tribunais com bastante cuidado e em muitas decisões existem reformas, tão somente do regime prisional, muitas vezes, e não até da pena fixada. Então, vamos estabelecer aqui algumas premissas, o que os tribunais vêm entendendo a respeito da matéria, até porque, se existe um campo que hoje é bastante consolidado na jurisprudência, sem maiores oscilações, é regime prisional. Regime prisional nós temos hoje uma vertente bem clara, tanto no STJ quanto no STF. Quando falamos sobre regime prisional, o primeiro ponto a se destacar é que nós sabemos que, na nossa legislação, nós temos crimes punidos com reclusão e nós temos crimes punidos com detenção. Apesar de existir hoje uma crítica muito grande na parte da doutrina a respeito da desnecessidade de se ter uma punição a título de reclusão e detenção, o que eu concordo, em verdade está presente em nossa legislação e isso traz algumas regras específicas a serem aplicadas aos crimes punidos com reclusão e detenção. A exemplo de, saindo um pouco da sentença condenatória, se nós formos uma sentença absolutória imprópria, em que se aplica a medida de segurança, nós sabemos que a medida de internação ela só é possível a crimes punidos com reclusão, enquanto que o tratamento ambulatorial somente só se chega a crimes punidos com detenção, não podendo ser internação a crimes punidos com detenção. Para regime prisional, que é o nosso ponto de destaque, nós sabemos que, por força do disposto no caput do artigo 33, na sentença se estabelece que, se o crime for punido com reclusão, nós podemos estabelecer qualquer espécie de regime, aberto, semiaberto ou fechado. Mas o caput do artigo 33 estabelece que, na sentença, se o crime for punido com detenção, nós só podemos estabelecer o aberto e o semiaberto. Significa dizer que, para crimes punidos com detenção, o regime prisional semiaberto é o mais gravoso. Pode-se chegar no fechado, como o artigo 33 caput faz essa exceção, somente na fase da execução penal. E, lógico, lá poderão ocorrer alguns incidentes, a exemplo da unificação de penas, de outros crimes, e aí, logicamente, pode levar a pessoa a um regime mais gravoso, que seria até o fechado. Mas na sentença, que é o nosso ponto de destaque, não haveria possibilidade de nós estabelecermos um regime fechado para crimes punidos com detenção. Então, essa expressa disposição legal do caput do artigo 33, hoje nos tribunais, ela é aceita, não é sequer questionada, a doutrina também, de certa forma, ela não tem nenhum questionamento a respeito disso. O ponto de partida para estabelecer regime prisional é o artigo 33, mesmo no parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 33, ele traz para nós regras que são regras basilares, regras da legislação para que o juiz possa estabelecer regime prisional. Que regras são essas? Nós temos lá, no artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, que toda condenação acima de 8 anos, o regime deverá ser o inicialmente fechado. Na linha B, toda condenação acima de 4 anos e que não exceda 8, em não sendo condenado reincidente, o regime poderá ser o semiaberto. E na linha C, condenações até 4 anos, novamente, não sendo condenado reincidente, o regime poderá ser o aberto. Vejam só, existe uma norma impositiva, existe uma norma compulsória, tão somente na linha A. Porque ali existe uma obrigatoriedade estabelecida pelo legislador de que, uma vez havendo uma condenação acima de 8 anos, independente de qualquer outra condição do condenado, até porque não se fala ali em reincidência, o regime deverá ser inicialmente fechado. Na linha B e na linha C, existe uma
possibilidade de se estabelecer em condenações até 8 anos o regime semiaberto, quando for superior a 4, ou aberto, quando for até 4, desde que ele não seja reincidente. Ou seja, a reincidência em condenações até 8 anos, ela levará a regras distintas. Por outro lado, não havendo reincidência em condenações até 8 anos, nós temos uma possibilidade de se estabelecer aquelas espécies de regime. Mas poderá assim ser, significa dizer que o juiz pode, no caso concreto, alterar o regime prisional previsto como sendo regra pelo legislador. E isto se estabelece logo em seguida, no parágrafo 3º do artigo 33, que diz que o regime prisional se submete a circunstâncias judiciais. O que também vem a ser repetido pelo legislador no próprio artigo 59, no inciso 3. Então, o artigo 33, parágrafo 3º, com o artigo 59, inciso 3, dizem a mesma coisa. Regime prisional se submete também à análise das circunstâncias judiciais. Sobre esse ponto primeiro de destaque, alguns questionamentos. Primeiro questionamento que pode surgir. Ricardo, o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, foi reconhecido por 2 vezes inconstitucional pelo STF, por estabelecer, num primeiro momento, um regime integralmente fechado e, num segundo momento, por estabelecer o legislador um regime inicialmente fechado. E foi reconhecido pelo STF como inconstitucional no HC 82959, depois no HC 111.840, exatamente porque havia a previsão de uma única espécie de regime para toda e qualquer condenação por crimes hediondos equiparados, o que feria o princípio da individualização da pena. A partir desses 2 julgados, nós não poderíamos afirmar que, de igual modo, o artigo 32, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, também é inconstitucional? Porque o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, diz o seguinte: condenações acima de 8 anos, independente de qualquer outra condição, o regime deverá ser fechado. Significa dizer, só há uma hipótese de regime que é ditado pelo legislador para condenações acima de 8 anos, sem nenhuma margem de discricionariedade perante a lei do julgador. E é ele que fixa o regime prisional. Então, será que o STF... Por que motivo, então, se perguntaria? Por que motivo, então, o STF nunca reconheceu o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, como inconstitucional? Porque se nós fizermos uma análise literal, inclusive pegando os 2 julgados que eu me referi e trazendo para cá, nós diríamos o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A é inconstitucional. Sem dúvida. Pelo mesmo princípio que lá foi que é inconstitucional, aqui também seria. Ocorre que o STF nunca reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 33, parágrafo 2º, linha A, exatamente porque ali, entende os tribunais superiores, que existe um princípio de razoabilidade. Ou seja, para condenações acima de 8 anos, é razoável que nós tenhamos um regime fechado. Diferente do que ocorria com o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos equiparados. Porque ali nós tínhamos, por exemplo, a possibilidade de ter um crime de estupro tentado com a pena de 2 anos num regime integralmente fechado, ou inicialmente fechado, o que não era razoável. Nós temos a possibilidade de ter um crime de uma condenação por tráfico de drogas, hoje, com uma pena de 5 anos, no passado, com a pena de 3 anos, da Lei 6368, com um regime integralmente fechado, ou inicialmente fechado, o que não era razoável. Até porque, fazendo um paralelo com isso, nós podemos ter um crime de roubo com uma pena de 4 anos num regime aberto. Então, essa desproporção, esse antagonismo, é que levou o STF a dizer aqui não há uma razoabilidade no artigo 2º, parágrafo 1º. Por outro lado, para condenações acima de 8 anos, há uma razoabilidade, porque não é aceitável que uma condenação acima de 8 anos, por exemplo, se estabeleça um regime aberto. Até porque há uma pena definitiva, em concreto, que seja justa, o regime deve corresponder de forma ideal. Eles devem andar juntos, de mão dadas. Eu não posso ter uma pena muito alta e um regime muito brando, como eu não posso ter uma pena muito baixa e um regime muito gravoso. Então, é essa proporção que o STF analisa em seus julgados, e, por isto,
e aí diríamos, por uma questão até de política criminal, o STF nunca reconheceu como inconstitucional o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A. Fica claro isso? Certo. Por outro lado, quando nós vamos para a jurisprudência, e aqui vamos fazer o seguinte, vamos fazer um recorte. Eu vou tirar, no primeiro momento, o Instituto da Reincidência, vou deixar ele de lado, e depois eu trabalho com a reincidência, porque a reincidência vai trazer algumas regrinhas diferenciadas. Então, nós vamos tirar a reincidência por um momento. Vamos trabalhar com alguns casos em que não há reincidência aparecendo nesse primeiro momento. Perfeito? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar uma denúncia por um crime de roubo, onde houve a subtração de um bem com o emprego de uma simulação da pessoa estar armada. Então, um crime, artigo 57 caput, sem nenhuma causa de aumento, nada mais. Vamos imaginar que houve a condenação desse agente, não há nenhuma circunstância judicial desfavorável, a pena do roubo nós sabemos que é de 4 a 10, de 4 a 10 de reclusão. Não havia nenhuma circunstância judicial desfavorável, não há atenuante, não tem agravante, não tem causa de diminuição, não tem causa de aumento, pena final, 4 anos de reclusão. Numa hipótese como essa, alguém condenado a 4 anos de reclusão por um crime de roubo, qual será o regime prisional que nós iremos estabelecer na sentença? Numa situação como essa que eu narrei agora. Qual será o regime prisional? Aberto? Todo mundo concorda? Sim? Perfeito. Numa situação como essa, diante da legislação, diante das regras basilares do artigo 33, parágrafo 2º, e mesmo diante da possibilidade que se dá ao julgador de se estabelecer um regime diverso, com base no parágrafo 3º do artigo 33 e com base no inciso 3 do artigo 59, nós não teríamos nenhum elemento justificador para alterar o regime prisional. Porque o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, diz condenações até 4 anos, que é o nosso caso, não sendo ele reincidente, tirei a reincidência, poderá ser o aberto. Mas eu só posso sair do aberto e ir para o semiaberto quando as circunstâncias judiciais autorizarem a alteração. Parágrafo 3º, 59.3. Como as circunstâncias judiciais são favoráveis e me conduziram, inclusive, à fixação da pena base no mínimo, significa dizer que se eu não tenho elementos justificadores para exasperar a pena, eu não tenho elementos justificadores para mudar o regime. É por isso que surge no STF a súmula 718, a dizer, a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato de um crime não é motivo idôneo para alterar um regime prisional previsto em lei como sendo o adequado. Porque nós diríamos, mas peraí, cara, é roubo, sim. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não é motivo idôneo. Então, ontem eu me referi sobre isso. Gravidade em abstrato é algo que é valorado sempre pelo legislador. Nós, julgadores, só podemos valorar, no caso concreto, para fixar pena e estabelecer regime, a gravidade em concreto. E é exatamente por este motivo que o poder discricionário que nos é dado para alterar o regime prisional se dá com base no artigo 59. Porque é ali no artigo 59 que nós temos circunstâncias relativas ao agente, direito penal do autor, e circunstâncias relacionadas ao fato praticado pelo agente, direito penal do fato. E são circunstâncias que dizem respeito à concretude daquele ilícito, seja em relação à pessoa que praticou, seja em relação ao fato praticado pela pessoa. Então, a razão de existir essa súmula se baseia exatamente nisso, na impossibilidade que nós temos de alterar o regime prisional com base na gravidade em abstrato do crime. Mas o STF vem logo em seguida e edita a súmula 719. E a súmula 719 do STF diz: a imposição de um regime mais gravoso, mais severo do que aquele permitido pela lei é possível, sim, desde que haja motivação idônea. E que motivação idônea é esta? Fatos concretos. A concretude do fato. Então, por exemplo, se eu estiver jogando um crime de roubo, nas mesmas circunstâncias que eu disse antes, mas ao estabelecer a pena base, eu fixo, por exemplo, a pena base em 7 anos,
Vejam que o roubo tem uma pena de 4 a 10. Eu, analisando as circunstâncias judiciais, fixei a pena base em 7 anos. Não tem agravante, não tem atenuante, não tem diminuição, não tem aumento. Pena final, 7. Pergunto, qual o regime prisional para este caso? Se nós formos para o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, nós vamos ver condenações acima de 4, que não excedam a 8, que é o meu caso, não sendo ele reincidente, que é o meu caso, poderá ser o semiaberto, poderá. Então, é uma hipótese. Porém, nesta hipótese, eu posso chamar a aplicação o parágrafo 3º, com o 59, inciso 3, e de forma fundamentada, já que existe uma exasperação significativa da pena base, nesta hipótese, se a pena é de 4 a 10, eu fixei em 7, eu terei pelo menos 4 circunstâncias que são desfavoráveis, eu posso fundamentar isso para estabelecer um regime o quê? Fechado, que seria a minha decisão, inclusive, como julgador. E aí pode surgir um questionamento, Ricardo. A partir do momento que assim eu faço, eu não estaria incorrendo em bis in idem? Porque eu não estaria valorando aquelas mesmas circunstâncias para agora estabelecer um regime mais gravoso? E o STJ e o STF dizem, aqui não há que se falar em bis in idem. Exatamente pela questão da proporcionalidade. Ou seja, uma pena deve acompanhar, a pena fixar, o regime deve acompanhar sempre a gravidade da pena. É por isso que eu não posso ter uma pena muito alta e um regime muito brando, e nem uma pena muito baixa e um regime muito gravoso. Eles têm que estar juntos. Significa dizer que o reflexo natural de uma exasperação da pena é o reflexo natural da exasperação de um regime. Tem que ser assim, eles têm que andar juntos. É por isso que aqui não se fala em bis in idem na jurisprudência. Por favor. Aproveitando que o senhor falou da questão da proporcionalidade entre a lei e o regime, eu posso, por exemplo, um crime que pegaria em tese aberto e eu reconheci na causa de 59 6 circunstâncias negativas. Só posso mandar para o semi ou posso mandar para o fechado também? Na hipótese de você ter uma pena até 4 anos, com 6 circunstâncias desfavoráveis, não sendo ele reincidente, a leitura da jurisprudência que se faz é que, no máximo, você pode chegar ao semiaberto. Você não pode chegar no fechado. Isso eu vou falar daqui a pouquinho, quando eu falar sobre reincidência, inclusive eu vou falar a súmula em relação a isso, para a gente fazer a leitura dela. Mas é pacífico na jurisprudência que, existindo tão somente circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime mais gravoso você pode chegar é o semiaberto, que é o logo seguinte. Tá certo? Para você chegar no fechado, você tem que ter um outro ingrediente, que é a reincidência. Se você não tiver reincidência, você não pode. Tá certo? Não. Veja bem. Aí, respondendo a sua pergunta bem objetivamente. Não há nenhuma decisão de STJ e STF a permitir isso. Mas eu não vejo nenhum problema de assim fazê-lo em decisão monocrática de forma fundamentada. Até porque não há nenhuma vedação de que este poderá seria tão somente... Não existe nenhuma obrigação que esse poderá seria somente você agravar. Você pode também beneficiar. Porém, nós não encontramos decisões nesse sentido em nível de tribunais. Nunca vi um julgado nesse sentido de alguém que fez e lá foi reformado. Tranquilo? Mas, juridicamente falando e pensando juridicamente, não haveria nenhuma possibilidade de fazê-lo, não. Desde que, logicamente, de forma fundamentada, você justificasse entendendo que o regime aberto seria o suficiente à reprovação daquele delito, não necessariamente um semiaberto. Tranquilo? Até aqui, bem? Pronto. Aí nós caímos, eu não me lembro quem foi que falou ontem, mas se falou. Tanto é que eu fui dormir ontem com o tico e o teco virado. Até eu dormi ontem para desacelerar. Hã? Até desacelerar, mas isso é normal. É que o cansaço não é só físico, é mental, né? Então, até desacelerar ontem. Agora, diga-se passagem, eu cheguei ontem no hotel, foi muito interessante. Eu chego no hotel ontem, quando eu vou entrar no elevador, senhores, eu levei maior susto. Eu me deparo com 6 índios. Índios, descendo do elevador. Mas, não, mas é sério, de sunga, de roupa de índia, eu falei... Aí eu parei assim, meio, mas passou. Aí quando falaram comigo, falaram em espanhol. Aí eu pensei... Bom, fui para o quarto, tomei banho,
voltei e fui para o jantar no restaurante. Quando eu chego no restaurante, o restaurante está cheio. Aí que eu fui entender. Umas camisas, uns crachás, tem um festival de folclore internacional aqui. Está se realizando aqui na cidade. Mas era muita gente fantasiada. Eu falei, agora estou entendendo a situação. Porque não é todo dia que você chega no hotel e se depara com um índio, né? Então, para mim, foi uma... Senhores, então ontem alguém falou, não me lembro quem, mas se falou a respeito da súmula 440 do STJ. A súmula 440 do STJ, peça aí para mim, por favor, ela tem a seguinte redação. Vejam lá. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Vou ficar só um pouquinho, tá? Então, vejam. Essa súmula 440 da STJ, ela tem causado algumas interpretações equivocadas em decisões monocráticas de magistrados. Porque se eu posso, diante desse entendimento do STJ, afirmar que sempre que eu estabelecer a pena base no mínimo, eu, juiz, estarei impossibilitado de alterar o regime prisional para uma outra espécie do que aquele cabível de acordo com a pena aplicada? É essa a afirmação que está se fazendo? Não, não é essa a afirmação que está se fazendo. O que o STJ está dizendo é, juiz, regra geral, se